Neste momento, meu ouvinte, pegue a tua Bíblia, abra no livro de 1 Reis, capítulo 19, e versículo 13. E quando Elias o ouviu, cobriu o seu rosto com a sua capa e saindo ficou à entrada da caverna. Então ouviu uma voz que lhe dizia: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada os teus profetas, e eu sozinho fiquei, e me buscam para tirar a minha vida. Meus amados ouvintes, lemos essa passagem que nos traz grandes ensinamentos e vamos nesta hora aprender com o Espírito Santo o que Ele quer para nossas vidas, o que Ele deseja falar aos nossos corações. Vamos meditar um pouco sobre a vida de Elias, homem de Deus, homem segundo a Bíblia, que tinha as mesmas paixões que nós temos, os mesmos defeitos, as mesmas fraquezas, mas porém era um homem de Deus. Porém ele fazia a vontade do Senhor, mesmo tendo fraquezas, se esforçava para obedecer ao Senhor, se esforçava para ser fiel em meio a uma geração corrompida. Vemos a história de Elias, que depois que desceu o fogo do céu, quando ele desafiou os 450 profetas de Baal, diante do rei Acabe, quando desceu o fogo e consumiu o holocausto, mostrando que havia Deus em Israel e que Deus estava dirigindo, orientando, ensinando ao profeta Elias, que Deus era com ele e que o abençoava e fazia segundo a sua palavra. Depois desse desafio, meus amados, sabendo Jezabel, a rainha, esposa do rei Acabe, enviou mensageiros a Elias dizendo que o levaria à morte, jurando com juramentos de morte pelo que Elias havia feito naquele momento. Por essa ameaça, meus amados ouvintes, Elias acabou fugindo para não ser morto pela rainha. E nós vemos que ao decorrer da história, Elias ia em caminho ao deserto, e caminhando ele sentiu cansaço, sentiu desânimo, mas o anjo confortando, lhe deu comida, lhe deu pão e lhe deu água. E diz a palavra de Deus que com a força daquela comida, meus amados, ele caminhou 40 dias e 40 noites no deserto, até chegar àquela caverna.
Meus amados, estando ele na caverna, desgostoso com os acontecimentos, estando ele na caverna ali, meditando, escondido, ouviu então um murmúrio, ouviu então uma voz baixinha que falava com ele. E quando ele prestou atenção naquela voz, então o Senhor o falou mais forte. E quando ele sai da caverna para ouvir a voz do Senhor, o Senhor lhe pergunta: o que fazes aqui, Elias? Meus amados ouvintes, nós vemos que a história de Elias pode ter muitas precipitações, como esta, que ele se precipita e foge da presença da rainha. Mas também vemos que Deus se agradava dele, que Deus estava com ele. E por qual motivo? Se nós sabemos que ele fugira da presença da rainha, que ele se escondera, meus amados, vemos essa história muitas vezes como um drama, vemos essa história muitas vezes como algo que não agrada ao Senhor. Por ele fugir, ele não estava deixando de fazer a vontade de Deus. Por ele fugir, ele não estava desagradando ao Senhor, porque ele continuamente fazia orações ao Senhor, porque ele estava na presença de Deus, e ele fugira para a caverna, não somente para se esconder, mas para ter um tempo com o Senhor. Diferentemente, meus amados ouvintes, de Jonas, que fugiu para não obedecer a Deus, diferente de Jonas, que fugiu porque sabia que Deus era grandioso em misericórdia, se compadecia e tinha compaixão daqueles que se arrependiam. Diferente, meus amados, de que o filho pródigo, que sai da casa do pai, sai da presença do pai, e vai gastar a sua fazenda, e vai gastar o que o pai lhe deu com as meretrizes, que vai gastar a sua vida na bebedeira, no mundo que lhe oferecia tantas coisas, tantos manjares e prazeres. Elias não fez desta maneira. Elias simplesmente fugiu, não da presença de Deus, mas fugiu porque temeu a Jezabel, não porque não confiasse em Deus, não porque não cresce no Senhor, mas porque realmente era preciso naquela hora, era necessário naquela hora, porque ele precisava se esconder e esperar o momento de Deus agir, o momento em que Deus falaria com ele e viesse a confirmar a hora e o local exato dele agir. Meus amados ouvintes, Elias tanto fez a vontade do Senhor, que nos últimos dias de sua vida, ou no último momento, desce fogo do céu e o arrebata ele em uma carruagem de fogo. Agora vejamos, Elias pecou por estar escondido na caverna? De maneira nenhuma, meus amados.
Elias estava ali porque precisava de Deus, precisava se esconder, porque precisava no oculto buscar o Senhor, de uma maneira que ele pudesse ouvir diretamente a voz do Senhor, de uma maneira que ele pudesse no oculto ouvir o que Deus tinha para com ele. Pois até o exato momento em que a rainha Jezabel lhe ameaça, ele ali já não sabia mais o que iria fazer, e precisava da direção de Deus, precisava da orientação do Senhor. E se ele fosse para um lugar qualquer, o encontrariam, porque ele precisava de um tempo, ele precisava de condições para buscar a presença do Senhor. E ele sabia que naquela caverna ali ele encontraria, o Senhor lhe acharia, e ele glorificaria o Senhor ouvindo a voz de Deus. Meus amados, ele tinha fraqueza, ele era debilitado, ele tinha as mesmas paixões que nós, mas de uma certa forma Deus se agradara dele. Pois, meus amados ouvintes, ele era um homem íntegro, era um homem que mantinha a fé nos mandamentos de Deus, era um homem que guardava a sua fé na vontade do Senhor, que zelava pelos princípios morais, pelos princípios cristãos, pelos princípios que Deus havia lhe ensinado, sendo ele como atalaia, como um homem escolhido por Deus para operar naquele tempo. Ele precisava de um encontro com o Senhor, pois havia se manifestado entre uma grande multidão, não só 450 profetas de Baal, mas como também 400 profetas de Azera, e também na frente do rei Acabe e de todo o povo de Israel. Ele havia estado, meus amados, diante de todos. Ele precisava do momento com o Senhor. Ele então resolve se esconder para saber qual é as condições que Deus lhe daria, para ver o que ele iria fazer até o exato momento. Estava ele desagradando a Deus? Deus conhecia o seu coração, Deus conhecia a sua fé, Deus conhecia as suas forças que já estavam debilitadas. Por isso mandou o seu anjo no deserto para o alimentar, porque Deus queria ele dentro daquela caverna para mostrar para com ele de misericórdia e para demonstrar que ainda estava com ele, que ainda era por ele e que ainda falava através da boca dele. Meus amados ouvintes, fazer de Elias um profeta covarde de maneira nenhuma, fazer de Elias um profeta pecador de maneira nenhuma. Todos temos pecados, mas ele encontrou a misericórdia, porque Deus achou nele fé, porque Deus achou nele integridade, porque Deus achou nele humildade, porque Deus achou nele sabedoria, para não ser
um homem precipitado diante da presença de Jezabel. Ele foge agora e ele busca contestar com o Senhor. Por quê? Porque diante de tantos milagres que Deus havia feito, o rei Acabe não tinha se convertido. Diante de tantos milagres que Deus estava operando através de suas mãos, a rainha Jezabel ainda permanecia idólatra e feiticeira. Ele então vai contestar com o Senhor, porque até ali ele foi fiel. Então, ali no deserto, meus amados, ele pede a morte, ele não busca tirar a sua vida. Muitos falam que Elias estava em meio à depressão. De maneira nenhuma, meus amados. Quando o homem de Deus se encontra com o Senhor e está debilitado e busca ao Senhor e pede a morte, ele não está de maneira nenhuma depressivo. Ainda que esteja meio desanimado, desapontado com a intenção de Jezabel, com a resposta de Jezabel, mesmo vendo os sinais, mesmo vendo o fogo do céu cair, ela não teve temor a Deus. Meus amados ouvintes, se ele tivesse depressivo, ele procuraria tirar a sua vida, mas conhecendo ele o poder de Deus, conhecendo ele a graça do Senhor, ele estava na graça de Deus e precisava um reconhecimento mais profundo da sabedoria de Deus. Ele precisava um conhecimento mais profundo do que Deus havia de fazer. Por isso, ele começou a contestar a Deus. Ah, Senhor, se for desta maneira, então me tira a vida, porque os milagres aconteceram, tu mostrasses que é Deus em Israel, e mesmo assim, Jezabel procura tirar a minha vida. Ele foi contestar com o Senhor, ele foi perguntar ao Senhor, ele foi questionar a Deus para buscar mais conhecimento, porque agora no momento ele precisava saber que depois de tantos milagres, a pessoa do rei Acabe e a pessoa de Jezabel não haviam se convertido. Agora então ele contesta com o Senhor, ele questiona ao Senhor, e Deus lhe dá força, mandando o seu anjo que a alimente, e ele então prossegue, conforme a ordem do Senhor que diz: grande é o teu caminho, come e bebe, porque comprido é o teu caminho. Ele então comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele chegou até o monte Horebe, meus amados, e ali se escondeu numa caverna. Ele foi no mais escuro da caverna, ele foi lá no oculto, no secreto, aonde homem algum chegava, para que ele pudesse estar ali em jejum, para que ele pudesse estar ali em oração, falando com Deus, sentindo a presença do Senhor. Então os milagres começaram a acontecer.
Diz a palavra de Deus que novamente cai fogo, se levanta uma tempestade, terremoto acontece, vem uma brisa suave e vem uma calma tão grande, até que veio a voz do Senhor. Mas, meus amados ouvintes, a palavra de Deus não nos mostra qual é o intervalo dessas coisas ali na caverna. Poderia ser de dias, poderia ser de horas ou de minutos, mas eu creio, meus ouvintes, que era de dias. Por quê? Porque Deus precisava de Elias em jejum, em oração. Porque Deus precisava de Elias forte no jejum e na oração para enfrentar novamente a fúria do inimigo. O que nós vemos com isso? Muitos querem enfrentar o inimigo sem força alguma. Muitos querem enfrentar o inimigo sem poder, sem autoridade, sem jejum, sem oração. Elias teve que fugir. Apesar daquela caminhada de 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer, só com a força daquela comida que o anjo havia lhe dado, nós podemos ver que Deus precisava dele, jejuando e orando, porque ninguém mais era capaz daquela época, porque ninguém mais era considerado por Deus como uma pessoa doada a Ele, entregue nas suas mãos para fazer conforme a sua vontade. Não que Elias fosse capacitado, mas Elias estava totalmente entregue nas suas mãos. Quando Elias questiona o Senhor, ele não duvida do poder de Deus. Quando Elias questiona o Senhor, ele não está, meus amados, duvidando do que Deus vai ou iria fazer após aquele momento, mas ele queria saber, no mais profundo da intimidade com Deus, o que realmente Deus iria fazer. Elias ali estava entregue, como um amigo fiel na presença de Deus, para buscar realmente a verdade, para buscar realmente qual seria a verdadeira vontade do Senhor naqueles tempos, a respeito de Jezabel, e a respeito do rei Acabe, e a respeito dos profetas de Baal, e a respeito do povo, e dos 7.000 homens que não se prostraram perante Baal. Meus amados ouvintes, Deus precisava que Elias fosse se esconder, porque Jezabel havia enviado tropas, homens, havia enviado exércitos por toda parte de Israel e por toda a terra à procura de Elias, por todos os cantos, mas ela jamais saberia que Elias estava enfiado naquela caverna. Deus levou ele ali, na direção de Deus ele foi e entrou naquela caverna e ali se escondeu para buscar o Senhor. Quantas vezes Jesus
sabendo que não era o tempo de ser crucificado, ele fugia da multidão, ele fugia dos fariseus, ele fugia dos centuriões e dos soldados, e iria para o deserto, a fim de ter mais intimidade com o Senhor, com o Pai, a fim de ter mais um tempo na presença de Deus, e buscar mais conhecimento de Deus. Tanto é, meus amados, que a Bíblia fala que quando ele foi batizado, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo o conduziu, o dirigiu para o deserto a fim de ser tentado. Porque então Elias não poderia ser conduzido até aquela caverna, porque Deus queria falar com ele. Muitas situações nós encontramos na nossa vida, porque Deus nos conduz, porque quer falar conosco. Meu ouvinte, tenha a certeza de que se você está na caverna, é porque Deus quer falar contigo, é porque Deus quer uma intimidade maior contigo, é porque Deus quer uma comunhão maior contigo. Por isso eu te digo, meu ouvinte, por isso eu te digo, meu irmão, se você está enfrentando o inimigo de mãos vazias, sem poder, sem autoridade, você vai fraquejar, você vai ser derrotado. O inimigo, a gente tem que lutar contra ele armado até os dentes, revestido da armadura celestial. Por isso temos que ter um tempo com o Senhor, por isso temos que fugir para a caverna ou para o deserto, a fim de buscar a presença de Deus. Jesus fazia desta maneira. Jesus não procurava se exaltar. Quando vinham o glorificar, quando vinham exaltá-lo como rei, ele fugia e procurava andar no meio dos humildes. Ele procurava fugir, não queria estar manifesto. O que ele fazia, meus amados, ele buscava simplicidade, na humildade de um coração puro. Assim Elias andava, vestia roupas de pele de camelo, não andava com os demais. Todos conheciam o profeta Elias, otimista, por causa de sua roupa, por causa de suas vestimentas. Eu não quero dizer que vão conhecer você através da tua vestimenta. O que eu quero dizer, meus amados, que na época o Espírito Santo Consolador não estava sobre a face da terra, mas sim individualmente sobre a vida de Elias e de alguns profetas que verdadeiramente adoravam o Senhor. Hoje te conhecerão pelas vestimentas espiritual que você usa, te conhecerão pelo poder, pela autoridade, pela unção que está na tua vida, pela sabedoria que está em tua vida. Mas é necessário buscar conhecer verdadeiramente a palavra de Deus.
a vontade do Senhor. Foi o que Elias fez. Era o que Jesus fazia ao se retirar do meio da multidão, indo para os desertos, indo para os montes orar, para buscar poder e autoridade, para buscar se revestir, conhecer a verdade como ela é. Estamos chegando na parte da oração, meu ouvinte. Examine onde você está agora. Qual é a situação espiritual? O que está acontecendo na tua vida? Será que você não precisa ir para a caverna e estar na presença de Deus? Será que você não precisa ir para o deserto? Ou se você já está no deserto, já está na caverna, agora precisa dar o tempo para o Senhor. Agora precisa buscar verdadeiramente ao Senhor. Você sabe a tua situação. Eu não conheço a tua vida, nem sei quem tu és, porque não estou te vendo, mas o Senhor te vê neste momento. Eu não sei quantos e quem são os que estão à escuta, mas o Senhor conhece, detalhe por detalhe, quantos, qual é a quantidade e o que precisam, e o que Ele está dando através desta mensagem. Vamos para a parte da oração.